Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Deixa eu só me localizar aqui. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12. Vamos ler até o versículo de número 14. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 5:12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Pode sentar glorificando ao Senhor. Acredito que vocês estão um pouco curiosos, né, sobre o tema que eu venho a falar de hoje. Oi? E para quem assistiu esse filme, Órfã, acabou de sair o 2. E eu estava vendo o trailer do filme. E quando eu estava vendo o trailer do filme, eu me lembrei do primeiro filme. E o Espírito Santo começou a falar comigo acerca desse filme. E ele falou para mim assim: Rose, tem um paralelo muito grande da vida do crente com a história desse filme. E eu vou contar para você como é esse paralelo. Eu fiquei com durante a semana eu fiquei com isso na cabeça, esperando o Espírito Santo ministrar na minha vida o que ele queria me dizer. E aí, quando eu e o Diácono Carlos combinamos que hoje eu traria a palavra, o Espírito Santo falou assim: então, você vai falar sobre a síndrome de órfã. E eu falei: ótimo, Espírito Santo, mas você não me deu nada. E é domingo. E ele falou: calma que eu vou te dar. Eu fiquei esperando depois da semana, não me lembro que dia que eu já com o Carlos fechamos, mas os dias foram passando, e vocês sabem que a pastora de vocês gosta de tudo organizadinho, e não vinha palavra, não vinha nada. E até ontem eu não tinha palavra, só tinha o tema, e o Espírito Santo me fez fazer um cartaz, né, que chamou a atenção, as pessoas estavam curiosas. Eu falei: eu não posso nem mudar mais a minha palavra, porque o Senhor me mandou fazer isso. E hoje, depois da consagração, foi que o Senhor me deu a palavra, essa palavra que você acabou de ler. E eu não sei se vocês já viram o filme, mas está passando agora o segundo, né, o número 2, dessa personagem. E eu quero falar um pouco sobre a personalidade dessa personagem, né, que é a órfã, que no filme ela se chama Esther, ela usa o nome de Esther. E para quem não sabe, ou não assistiu, a história é baseada em uma história de uma pessoa real. Mas a história em si não tem nada a ver, a história do filme em si não tem quase nada a ver com a história real que aconteceu com essa menina. Para você se pasmar, a história real dela é bem pior do que o filme. É bem mais chocante do que a história do filme. E essa personagem, ela se fazia passar por criança, porque ela tinha uma aparência de criança, e essa aparência ela adquiriu porque ela tinha uma doença que pode ser congênita ou não, que é denominada hipopituitarismo, que é uma deficiência de hormônio do crescimento. Ele causa deficiência do hormônio de crescimento. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre o hipopituitarismo espiritual. Repita comigo: hipopituitarismo
Espiritual. Quem consegue repetir comigo? Hipopituitarismo. Quem consegue repetir? Hipopituitarismo. Sobre isso nós vamos falar hoje, a síndrome de órfã. E a personagem desse filme, além dessa doença, ela também tinha sérios problemas psicológicos. E se passava por criança para ser adotada, e ela enganava a família adotiva dela. E esse é o paralelo que eu quero fazer com vocês. Cristãos que não querem crescer, ou pior, cristãos que fingem que não cresceram. Isso está muito latente no meio da igreja. E a igreja está sofrendo muito com essa situação. Cristãos que não querem se tornar maduros, que não querem crescer. E por isso eu intitulei essa ministração de síndrome de órfã, síndrome da personagem do filme. Pois eu vejo muitos crentes agindo assim, e eu quero enumerar algumas características dessa síndrome. Síndrome a gente sabe que é uma doença que o médico, né, gente, os cientistas vão dizer, mas aqui é algo, eu estou parafraseando uma síndrome. Foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero dar as características que o Espírito Santo colocou acerca deste crente órfão. Vamos chamar ela assim. Para não falar de nome tão difícil, né? Nós vamos falar crente órfão. E eu quero mostrar para você o que a crente órfã, o que o crente órfão tem, que faz com que a igreja, que impeça o crescimento do reino de Deus, que impede o crescimento da igreja de Cristo. E no texto que nós acabamos de ler, né, o autor ele vai iniciar o versículo 12 dizendo assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, eu vou repetir para você entender, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente, ou seja, que ensine a vocês de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E quem é líder, querido, como sofre com isso? Quem é líder, como sofre quando encontra um liderado que tem síndrome de órfã? Como é cansativo e como é exaustivo, e eu quero te contar sobre isso. Um cristão que já deveria ser exemplo, é o que nós acabamos de ler, o que o autor está dizendo para aqueles cristãos, os hebreus, que eles deveriam ser exemplo, ensinar outras pessoas, já deviam ser mestres, já deviam poder contar para o outro sobre o reino, ensinar para o outro acerca do reino, e ele vai dizer que eles precisam ser ensinados de novo. Isso é muito forte, gente. Já devia ser mestre e precisa ser ensinado de novo. E eu quero perguntar para você, quanto tempo você tem de caminhada cristã? Quanto tempo você conhece a palavra do Senhor? Quanto tempo você frequenta cultos? Quanto tempo você ouve palavras, é ministrado? E eu te pergunto, qual é o nível espiritual que você se encontra? Você ainda é uma criança que precisa de leite? Ou você se consegue alimentar com um alimento sólido? Você é um crente órfão? Ou você é um crente maduro? Já devia ser mestre. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas pelo tempo que você tem sido ministrado, que você tem ouvido a palavra do Senhor, você já não devia estar mais nessa situação. Você já devia estar ensinando outros como sair dessa situação. Porque se você fosse maduro, tivesse crescido, você já teria saído disso há muito tempo. Mas não quer crescer e fica aí nesse ciclo. Não para de chorar quanto deveria estar enxugando lágrimas de outros. Não para de lamentar quando deveria estar dizendo para outros: não lamente, querido, porque deserto não é lugar para lamentar. Quem lamenta no deserto morre nele. Você tinha que ensinar pessoas a sair da situação que você ainda está preso, quando você já devia estar livre há muito tempo. Já devia ser mestre.
já devia ensinar e ainda não aprendeu. Isso é um dos sintomas da síndrome de órfã. Não quer crescer. Tem crente que não quer crescer. Tem crente que não quer amadurecer. Tem crente que prefere ficar sofrendo, mas não consegue tomar uma posição. E no caso da personagem, ela fingia ser criança. E para ter algumas regalias, ela fingia ser criança e ela manipulava as pessoas. E ela se sentia confortável e tinha um prazer diabólico nessa encenação. Ela era adotada por famílias e ela fingia para essa família que ela era uma criança. Ela ia para uma instituição e fingia para aquelas pessoas da instituição, por causa da aparência dela, que ela tinha pouca idade. Ela aparentava ter uns 12 anos, mas tinha 33 no filme. A moça que fez o filme na época tinha 22. E eu quero fazer um paralelo agora com um filhote de ovelha. Eu pesquisei. E um filhote de ovelha ele vai mamar mais ou menos por 70 dias. Depois que passa mais ou menos 70 dias, ele começa a comer alimento sólido. O pastor começa a dar pastagem para ele. E depois de algum tempo a mais uns 10, 15 dias, o pastor já começa a levar ele para o campo para ele aprender a se alimentar sozinho. E quando é adulto, ele vai crescer, né, saudável, porque ele está ali no ambiente comum dele, e ele vai se alimentar da pastagem, vai crescer forte, vai crescer saudável e vai se reproduzir, né, como toda ovelha tem que fazer. Uma ovelha tem que se reproduzir. E vai gerar novas ovelhas e vai aumentar assim, o rebanho do seu pastor. E o ciclo continua, amém? Amém. Essa é a história saudável. Na natureza é assim que funciona. Quando Jesus criou os animais, quando ele criou as ovelhas, esse é o ciclo da vida de uma ovelha. 70 dias, depois começa a alimentar, mais uns 10 dias, campo, depois do campo fica forte para se reproduzir e reproduz, e esse pastor vai ficando um rebanho muito maior. Quem começou com um casal de ovelhas, daqui a pouco já tem 4, né? E esse 4, né, aumenta para 8, esse 8 vai para 16 e assim por diante, que é a lei da natureza. Isso se chama um ciclo da vida. E na vida do cristão, querido, o processo ele tem que ser parecido. Se o Senhor Jesus nos vê como ovelha, o processo da reprodução da ovelha tem que ser parecido com o processo da vida do cristão, de gerar outros cristãos. Amém? Ovelha gera ovelha. Mas para gerar, tem que crescer. Para gerar, não pode ser filhote. Diga para o seu irmão, a essa altura, você já devia ser mestre. Glória a Deus. E outro fator, crente órfão atrasa o processo. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Lá no versículo 13, na parte A. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Aí você imagina um filhotinho da ovelha não aceitando crescer. Ele só quer mamar, se nega a ir pastar. Ele vai crescer como? Fraco. Porque vai faltar a ele o nutriente necessário. Ele quer ficar ali sugando a mãe, tirando o leite da mãe e não aceita crescer. E aí, quando ele chegar a ser uma ovelha adulta, quando olharem para ele, vão ver ele com a aparência de uma ovelha, de um filhote ainda de ovelha. Porque ele não adquiriu os nutrientes para crescer. E se ele continuar ali, sugando a mãe dele também não vai poder se reproduzir novamente. Ela não vai poder cruzar, porque ela está gastando tempo com aquele filhote, que já não é filhote, mas acha que é filhote e não quer crescer. E aí o filhote fica fraco, a mãe fica fraco e o rebanho não se reproduz. Esse filhote vai acabar se tornando para a mãe dele um parasita.
parasita e o tempo todo sugando ela cada vez mais intensamente, pois ele vai precisar de cada vez mais alimento, porque ele está tentando viver, sobreviver. E aquele leite que ele tomava quando era pequeno já não é suficiente para ele tomar quando é adulto. E aí ele vai sugar essa mãe, não vai chegar à estatura de uma ovelha adulta, para tentar se manter vivo. E aí, aplicando nas nossas vidas, tem crente que não quer crescer e faz com que o seu líder gaste muito tempo tentando ajudar ele. E nesse processo, o resultado são líderes cansados, líderes esgotados de tanto bater na mesma tecla, de tanto falar: filho, está na hora de ir sozinho, filho, você já pode ir para o pasto, filho, você já não precisa do leite, e o outro está ali sugando o seu líder, mas eu não consigo, eu sou pequeno, eu tenho medo, eu não sou capaz, e o líder está ali gastando tempo com uma pessoa que já conhece o evangelho de A a Z e perde tempo de evangelizar quem não conhece Cristo. Síndrome de órfã. Você tem que crescer, querido. Você está gastando tempo no reino. Você tem que crescer, porque você já devia ser mestre. É necessário que você cresça para que o rebanho se reproduza. Crentes imaturos que não crescem e atrasam o processo de crescimento natural da igreja. E tem pessoas também que são simpatizantes, que vêm na igreja, mas que também não colaboram também no reino de Deus. Eu ouço a palavra, eu sou ministrado, mas eu não quero compromisso. Eu vou na igreja, dou uma oferta, acho bonito, sou simpatizante, mas o processo do crescimento, para ajudar o rebanho a crescer, eu não quero. Eu até acho aquela igreja muito legal, mas eu não quero fazer parte dela. Eu até acho o povo muito legal, mas eu não quero compromisso com o reino de Deus. E aí, você também se enquadra na questão da síndrome de órfã. Pessoas que acham que fazer parte do hall de membro, entregar seu dízimo, sua oferta, é o suficiente para o crescimento da igreja. Não, querido. Você tem que dar cria. Fala para o seu amigo, você tem que dar cria. Nós não podemos atrasar o processo do crescimento do rebanho. E eu te pergunto, este crente órfão, pode ser você? Será que você se enquadra? Mais um tópico que eu encontrei do crente órfão. Crente órfão destrói a sua família. No filme, a personagem ela procura uma forma de destruir a família que adota ela. E ela fazia isso usando intriga, fazia os casais, os pais adotivos dela brigarem, causava confusão, atacava os irmãos adotivos, causava briga, causava até separação. E no filme ela causava alguns acidentes e em alguns casos até chegou a levar pessoas à morte. Em alguns casos ela matou pessoas das famílias que adotaram ela. E um crente órfão pode levar sua família à morte. Vou te dar um exemplo. Na realidade da igreja, os crentes órfãos, quando eles são descobertos e são pressionados a crescer, muitas vezes o que eles fazem? Abandonam a igreja. Abandonam aquela família que acolheu eles. Quando eles são descobertos, desmascarados, que eles não querem tomar uma posição. Que eles só estão ali como parasita, que eles só querem sugar, ou eles não querem crescer espiritualmente. E aí, mesmo os irmãos incentivando o seu crescimento, mesmo os irmãos querendo o seu bem, mesmo os irmãos contando para ele que se ele crescer, vitória vem, se ele crescer a vida muda, se ele crescer os processos serão mais rápidos, ele prefere sair deste lugar. E alguns, além de sair, criam contendas e saem falando mal da família que acolheu eles. E esse falar mal, essa fofoca, pode até matar, querido, a reputação do seu liderado, dos seus pastores, das pessoas que estão à frente de um trabalho idôneo para a obra do Senhor. Porque o crente órfão,
Ele sai, mas ele quer causar estrago. Não deixou ficar ali mamando, então eu vou sair, mas eu vou mostrar. E muitos fazem isso. Porque quando nós começamos a apertar algumas pessoas para tomar alguma posição espiritual, nós que somos líderes, o que nós queremos, querida, é somente o bem dessas pessoas. Já passei por diversas situações que as pessoas não entenderam que eu queria o bem. Já passei por diversas situações de você tentar incentivar e a pessoa achar que você estava humilhando, que você estava falando mal, que você estava debochando, que você queria mostrar que você é melhor. Porque o crente órfão ele não quer crescer. E quando você começa a pressionar ele para crescer, ele vai ficando irado, porque ele não quer. Ele quer te sugar. Ele quer que você fique tão sem força que não reclame. Pode mamar até cansar. Quem já viu a mãe alimentando um filho de 10, 7 anos? Já vi. A mãe fica sugada, né? E você não pode falar nada com a mãe, né? Porque a mãe chegou num processo que ela não consegue mais falar, filho, não mama. Ah, filho, não consegue, ela não tem mais força. Porque uma mãe com 7 anos já tentou todo o argumento. Ou desistiu no meio do caminho. E aí, para alguns crentes órfãos, é mais cômodo ficar ali mamando aquele restinho de leite ali. E aí, quando sai, quer matar a sua família. E quantas lideranças já não foram destruídas por conta de imaturidade espiritual? Quantas pessoas saem da igreja falando mal, simplesmente porque o seu líder queria impulsionar ele a tomar uma posição. Porque quando nós somos chamados para o reino de Deus, nós somos chamados para fazer algo, para trabalhar. Ninguém é chamado para marcar banco. Se fosse assim, esse banco teria o seu nome. Pode procurar aí, não tem. Meu Deus. Você não foi chamado para marcar banco, para fundar um fado. Não é para isso que você pode estar no reino do Senhor. Você tem que entender isso. E muitos crentes órfãos, quando são pressionados, querem matar a família adotiva. Querem matar aquela igreja que tanto alimentou. Que mesmo falando, você tem que parar de tomar leite, continuava dando leite. E uma outra coisa que eu aprendo com o crente órfão, é que o crente órfão procura, depois dele matar a família dele, ele procura uma nova família para repetir suas ações. Está no versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Só discerne o bem e o mal cristão maduro espiritualmente. Se você não é maduro, talvez você vai olhar para uma ação da sua pastora, do seu pastor, do seu líder, e vai achar que estão te humilhando. Se você for maduro, você consegue discernir o bem. Se você não for, você vai começar a ver mal. Que a Bíblia vai dizer que se nosso interior for mal, né? Nossos olhos forem maus, seremos trevas. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. E no filme, após ela destruir a família adotiva dela, a órfã dava um jeitinho de ir para outra instituição, se apresentava como uma criança perdida, aí como não tinha documentos, né, e criança não se tirava digital, ficava ali como uma órfã, sem pai e sem mãe. E ela contava uma historinha triste, ficava ali para ser adotada, até uma nova família vir e adotar ela. E novamente assim ela prejudicar mais uma família. E lá vai o crente órfão sendo recebido em outro ministério. Lá vai bonitinho, né? Aí ele chega lá com aquele choro infantil. Quem já viu o neném chorar, gente? É bonitinho, não é, gente? Mas aí depois de neném, você pega o neném para uma conta, deixa eu olhar para você. E aí você fica com o neném e o neném tá chorando. E aí você vai, o neném continua chorando, eu vou, meu Deus, esse menino não para de chorar, eu vou entregar esse menino só para aquela mãe. E daqui a pouquinho você está desesperado com aquele choro, né? Quem tem vizinhos de neném que chora, vai descabelado. Não vou entrar nesse mistério não, que a gente está online. Mas, querido, aí chega bonitinho no ministério, aquele chorinho bonitinho, né? Aí os líderes lá não sabem da história, aí chega chorando, não,
porque na outra igreja eu fui aqui, eu fui achado, né? Tadinho, passa a mão na cabecinha dele, né? Mas daqui a pouquinho passa um mês, tá chorando, a mesma ladainha. Passa um ano, tá do mesmo jeito. Aí o novo líder fala assim: querido, quero te dar um cargo, quero que você tome uma posição aí. Eu não quero compromisso agora, não, quero ficar aqui mamando mais um pouquinho, porque eu sofri muito lá, eu sofri demais. E aí o líder dá mais um tempinho, né? E agora, querido, já dá pra você? Não dá, não, porque depois que eu vim pra cá, tudo piorou. E aí começa aquele processo até a nova igreja, até a nova família, até o novo líder, vê que caiu a ficha e falar: crente órfão, não quer crescer, não quer compromisso, não quer tomar posição. E aí aquele chorinho bonito já não é mais bonito, já é cansativo, já causa asco. Porque na verdade esses crentes órfãos não são crianças. Até chega parecendo que é criança, mas aí depois o líder descobre que não é criança, é ovelha velha, disfarçada. Não é criança, é ovelha velha, e além de ser velha, é desnutrida. Não tem nada para compartilhar. E além de ser desnutrida, é parasita, porque só quer sugar, não tem nada para dar. E aí, quando esse líder vai ver, não tem como, querido. Não tem como lidar com essa pessoa. E aí, é isso que o crente órfão quer fazer. Além de destruir a primeira família, quer destruir a segunda. E se não há discernimento, se não há o conhecimento do bem e do mal, do que é certo e do que é errado, se não é uma igreja madura, ela acaba morrendo por causa disso. Porque fica gastando o seu tempo alimentando crentes órfãos e perde o tempo de falar do reino de Deus. E perde o tempo de propagar o evangelho. E aí você fica cansado com as mesmas coisas. É muito desgastante para um pastor, eu estou falando de mim agora, vir um irmão e contar a mesma história e me contar o mesmo problema. Eu até brinco com os irmãos, gente, arruma um problema novo. Porque problema nós vamos ter o tempo todo, amém? Faz parte. Vou falar amém porque eu estou profetizando hoje, é verdade. Só que para ter problema, vamos mudar os problemas, né? Para a gente poder aprender a lutar diferente, guerrear diferente. Mas aí fica no mesmo processo, na mesma guerra, na mesma luta e não muda. E se você está vivendo isso, eu quero te dar uma notícia, querido. Você é crente órfão. Se até agora você não conseguiu se libertar desse ciclo vicioso que é a sua vida, que nada muda, alguma coisa está errada aí. E é tempo de crescer. É tempo de despertar. Opa, está errado. Eu não quero ser órfã, eu não quero ficar desnutrida, eu não quero ser parasita. Se até agora eu estava assim, eu não quero ser mais. Porque em muitas igrejas, quando o crente órfão vai, não toma posição, quando o líder vê lá, já é tarde demais, já causou estrago de novo. E aí ele parte para outra. E esse processo vai continuando. E é dessa forma que nós queremos ser conhecidos. Quer ser conhecido como um crente órfão? Como um crente que não tem nada para oferecer, só suga? Como um crente que não tem nada para contar de bom, só despesa e derrota? Eu não quero, você quer? Acredito que não. Então está na hora de revermos nossas atitudes. Está na hora de entender o que nós estamos fazendo, que está ficando que nós nos tornemos crentes órfãos. E Paulo ele vai nos dar uma diretriz, que está em Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15 ao 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Eu cifrei algumas palavras aqui. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo
ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo. Cada parte realiza a sua função. E é isso que eu quero que você entenda. O que é uma igreja que edifica a si mesma? É um ambiente profético, onde acontecem curas, milagres, sinais, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, onde as orações são respondidas, onde as pessoas são transformadas. Isso, querido, é uma igreja que edifica a si mesma. Uma igreja que edifica a si mesma está junto um com o outro. Estão juntos em Cristo e elas vão dando cria, elas vão crescendo, vão recebendo dons e o reino de Deus vai funcionando. Uma igreja que edifica a si mesma, as pessoas entram possessas, entram problemáticas, saem libertas, saem vitoriosas. Essa é uma igreja que edifica a si mesma. Mas para edificar a si mesmo, temos que funcionar, temos que nos ligar uns nos outros. O versículo que nós lemos aqui vai dizer: cresçamos em tudo. Ou seja, se você estiver unido em igreja, com visão de um crente maduro, você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Para você vencer todas as áreas, para que você cresça em sabedoria, em espiritualidade, em dinheiro, em saúde, para que você cresça em tudo, você tem que ser uma igreja que edifica a si mesmo. Você tem que fazer parte dessa igreja. Quer vencer? Cresça. Quer vencer? Se deixe crescer. Todo o corpo ajustado, unido, cresce e edifica a si mesmo. Se você não se ajusta a Cristo, se você não se ajusta ao seu irmão, você também atrapalha o crescimento da igreja. Os órgãos têm que estar ajustados. Quem já deslocou algum membro aqui sabe como é complicado deslocar um braço, como é complicado abrir um pulso, como é complicado, né? Eu nunca quebrei nada, então não posso dizer isso. Mas quando algum órgão do corpo, né, algum membro está desajustado, como é difícil. Quando seu estômago está desregulado, como é difícil, o intestino, assim vai. Né? Cada um tem uma função e nós temos que estar ajustados, funcionando normalmente. E quando isso não acontece, não é só você que sofre, não é só a sua família que sofre, é toda a igreja que sofre. Quando alguém está com dor, independente de onde seja a tua dor, todo o teu corpo sofre. É difícil uma pessoa com muita dor conseguir pensar, raciocinar, trabalhar, falar, dependendo do local da dor, então, né, não consegue nem sair da cama. Então, querido, pensa que não é só você. Porque tem muitas pessoas que estão assim: estão comigo, deixa eu aqui, estou quietinho, sugando aqui, mas está sugando e está impedindo que os seus irmãos cresçam, que seus irmãos recebam vitórias, que milagres aconteçam. Porque muitas pessoas questionam por que hoje a gente não vê tantos cadeirantes andando, tantos cegos vendo, tantos surdos ouvindo. Será que Deus mudou? Não, querido. Quem mudou fomos nós, que não acreditamos mais, que não temos fé mais, que não queremos crescer espiritualmente para agir, para profetizar, para tomar uma posição, que ficamos sugando o líder, e o líder não tem nem tempo de profetizar sobre a vida de outro, porque ele está aqui tomando conta de você. O líder não tem tempo nem para ouvir o Espírito falar com ele, porque ele está ali pensando no problema daquela pessoa. Quantas noites que o celular toca lá e eu vejo alguma mensagem, alguém ligou, às vezes eu engano, pastor, liguei sem querer, e aí você olha e fala: meu Deus. E aí você tenta ligar, não consegue. E algumas vezes, na maioria das vezes, são os mesmos problemas. Pastora, ora por mim, você vai orar, o mesmo problema, a mesma luta. É difícil, é cansativo, é exaustivo, porque você precisa crescer. Sabe por quê? Tem pessoas também que precisam ligar para você de madrugada e você poder orar. Tem pessoas que precisam também que o seu telefone toque de madrugada e você acorde e ministre. Porque nem sempre a pastora vai poder atender.
E aí tem pessoas que querem que você seja referência. Estou tentando ligar para a pastora, para o meu líder, para a minha líder, não estou conseguindo, mas eu vou ligar para a irmã tal, para o irmão tal, porque também é homem de Deus, porque também é referência, porque também é crente maduro. Porque também é maturo. Porque eu posso contar com ele, é para isso que a igreja serve. E assim a igreja vai crescendo, querido. E assim nós vamos vencendo. E Paulo continua, na medida que cada parte realiza a sua função, ou seja, você tem que realizar a sua função. Cabeça, cérebro, se você não pensar, não vai acontecer, o corpo não vai funcionar, a mão não vai mexer, não vai acontecer nada. Mão, se você não se mexer, você não vai conseguir, a pessoa, o corpo não vai conseguir trabalhar. Pé, se você não se locomover, o corpo não vai avançar. Cada um na sua função, é necessário que funcionemos. E aí a gente vê uma igreja manca, a gente vê a igreja cega, a gente vê a igreja surda, a gente vê a igreja com problemas psicossomáticos, e a igreja não avança, e o reino de Deus não cresce. E o inferno vai vencendo a batalha. É preciso que você se ajuste, que cada um realize a sua função, para que possamos crescer como igreja saudável. É necessário que você realize a sua função. Só que tem um problema de crescer. Eu sou mãe de adolescente. Quem é mãe de adolescente, já foi mãe de adolescente aqui? Me acena aqui também. Você vai entender do que eu estou falando. Chega um determinado momento em que o adolescente, no período entre a adolescência e a fase de criança, ele começa a te deixar louca, com umas dores que você não sabe de onde vem. E você leva para o hospital, o médico examina, não tem nada, é virose. Dá um remédio de gripe, dá febre, e você fica desesperado. E aí, depois de umas 10 vezes, você já correu no médico um monte de vezes, né? A Kelly passou por isso, só que eu não levei nenhuma vez, porque eu já tive Israel e Lucas. E o Carlos ficava desesperado em casa. Eu lembro que você queria do médico, sim, Carlos, já sei o que é. Pode ficar tranquilo. Ai, muito doendo. Ai, minha perna. Ai, meu braço. Falei que eu ia falar mais nome, né? Falei nome, né? Sabe como é que se chama isso? Crescimento. Crescer dói. E aí um dia a mãe chega no médico e acha um médico que fez faculdade de Direito, que não faltou aquela aula, e o médico olha e fala assim: mãe, seu filho está crescendo. Crescer dói, mãe. Doutor, crescer dói. Por isso que tem tanto crente órfão, porque o processo é dolorido. Para quem tem filho que é criança, vai ser adolescente ainda, saiba que vai passar por isso. E quando ele falar que está doendo sim. Não é da cabeça dele não, está doendo sim. E quem é crente, que aceita se deixar crescer, cristão que aceita se deixar crescer, tem que sentir dor. Mas o problema do crente órfão é que quando começa a doer, ele retrai. Está doendo? Ai, fui 2 dias de oração. Pelo amor de Deus, a luta chegou, eu não vou voltar lá mais não. Ah, estou tentando até caminhar em secando, mas vamos comecei a caminhar, a luta piorou. Ah, não, deixa que a pastora ora, deixa que o irmão ora, deixa que o meu líder ora. Eu estou orando não, ficar tomando luta, porque dói, o processo é dolorido. Mas o resultado é um corpo funcionando. Aleluia! Resultado é um corpo saudável. E quanto mais você adiar esse processo, mais difícil vai ser de você crescer. Já percebeu que pessoas que estão de cama, que sofrem de paralisia de algum membro, tem que fazer fisioterapia? Porque parado não circula, porque parado pode apodrecer, porque parado pode enrijecer.
Então a pessoa tem que fazer fisioterapia 1 vez, 2 vezes por semana, para que o corpo não se paralise. Se você, querido, não fizer fisioterapia, de tomar posição com Deus, de orar, de jejuar, de se consagrar, de ser crente de verdade, você fica enrijecido. E para quem está enrijecido, nem essa palavra que eu estou falando aqui funciona. Para quem está enrijecido, só um milagre de Jesus mesmo para voltar à vida. Porque já está cauterizado, já não quer mais. Se você fizer muita força, quebra. Fica de pé. Meu pai vai colocar um louvor, você vai fechar os teus olhos. E eu quero dizer para você, chega de mendigar leite. Se Deus quer te dar plenitude de vida, chega de mendigar leite. É tempo de comer alimento sólido. É tempo de crescer, amém? Apaga a luz da igreja. Fecha os teus olhos, começa a falar com o Senhor. O meu Fábio vai soltar o louvor. E você que entende que é necessário que você cresça. Se você não quer mais ser crente órfão, você entendeu que essa palavra serviu para você. Você entendeu que é tempo de você crescer. Você vai sair do teu lugar e vai vir para o altar. E vai entregar no altar da tua vida e vai dizer: Senhor, eu quero crescer. Mas venha entendendo que há um processo no crescimento. Venha entendendo que é um processo doloroso, mas o final, querida, é sublime. Aleluia. Eu quero começar a orar por você. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Deus. neste momento eu te apresento essas vidas, Senhor, que estão aqui na tua igreja. Em nome de Jesus. Te apresento cada coração. A palavra foi direta. Te apresento a vida dos teus filhos. Te peço, Pai, que o Senhor venha despertar cada um de nós para crescermos espiritualmente. Nos ajuda, Senhor, a vencermos as limitações que nos impedem de crescer. Nos ajuda, Pai, a sair dessa comodidade de querer só se alimentar de leite, quando já estamos preparados para coisas muito mais sólidas, muito mais firmes. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que já éramos para estar aptos para fazer coisas maiores, mas muitas vezes nos limitamos. Que o coração do teu filho, Pai, tenha absorvido essa palavra. Aleluia. E que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome santo de Jesus. Aleluia. Dá para ir, não? Pode soltar. Você que entende que precisa crescer, sai do seu lugar. Aleluia. Igreja, fecha o olho, põe a mão no teu coração. Eu vou continuar ministrando sobre você. Mas peça ao Senhor, entenda que é tempo de crescer. Entenda que é tempo de abrir mão Aleluia. dessa maturidade, se tornar apto, querido. Em nome de Jesus. Enquanto você está aqui no altar, vai orando. Conta para Ele. Conta para Ele que você vai crescer. Oh, Deus Santo. Aleluia. Nesse andar contigo eu ouço sim. Oh, Deus Santo. Mas é verdade que às vezes ouço não. Se deixa crescer, Se querido. você me diz sim ou não. Eu já vi milagre de ossos crescendo quando pessoas oravam. E eu profetizo que no mundo espiritual, de algum osso seu, espiritualmente falando, travado, menor, eu profetizo o crescimento agora dos seus ossos, do seu corpo espiritual. Eu profetizo o crescimento da tua mente. Se há alguma mente aqui infantil, imatura, eu profetizo o crescimento dessa mente. Eu rejeito isso sobre a tua vida, querido. Toda imaturidade, todo choro fácil, todo vitimismo, eu repreendo isso na sua vida. Porque a maior palavra de João foi escrita no cálice.
vida. Toda maldição da síndrome de órfã. Eu repreendo a tua vida. Toda essa infantilidade que não é tua. Eu dou uma ordem para esse demônio que até agora trabalhava na tua vida. Vai em retirada no nome santo do Senhor Jesus. Seja quebrado todas as cadeias, toda a opressão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Eu profetizo tempo novo. Eu profetizo tempo de crescer. E você que crê, aplauda esse Deus. Dê a Ele toda a honra, toda a glória. Nós somos Jesus. Querido, tem vidas que precisam que você cresça para serem alcançadas pela sua vida. Tem vidas que precisam que você se torne maduro para ser alcançada pela sua vida. Não importa o tempo de evangelho que você tenha, ainda é tempo de mudar, sempre dá tempo de mudar, sempre dá tempo de começar de novo. Você, pai, mas eu sempre fui assim, mas Deus te muda, querido. Deus te muda, dá tempo, fala, Senhor, eu preciso mudar meus conceitos, a minha visão, a minha postura, porque não está dando. E é isso que o Senhor quer que você entenda. Aceita essa dor, porque vai passar. Estou falando de causa, que eu já passei por dores terríveis e passaram. E já passei por dores que, se não fossem elas, eu não estaria nesse altar hoje. E quando eu me lembro das dores, eu glorifico a Deus por aquelas dores. E digo, Senhor, eu passaria tudo de novo para estar no teu altar. Nenhuma lágrima, que eu já chorei lágrimas de sangue, me impediriam de estar aqui novamente. Glória a Deus. Passaria tudo outra vez. Porque nós temos algo reservado para nós, que nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento não consegue compreender e captar. Então não perca o tempo. E deixe-se crescer. Glória a Deus. Já era para você ser mestre. Já era para você ser pastor. Já era para você ser missionária. Já era para você ser profeta, já era para você ter dom de cura, já era para você, querido, fazer muito mais, já era para você estar, oh Deus, com o CD pronto, já era, e você atrasando o processo, já era para muitos dos seus estarem libertos da casa do Senhor, e você atrasando o processo. Mas hoje nós damos um basta nisso. Pelo sangue de Jesus. E você vai crescer. E você vai crescer. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E em breve a gente vai ver pessoas chegando por essas portas. Porque quando nós crescemos, nos tornamos maduros, nós abrimos o caminho para aqueles que precisam de leite, tomarem o leite. Abra o caminho para quem precisa de leite. Para de sugar o que não é seu. Para de roubar o que é de outro, querido. Para você já tem alimento espiritual muito maior para você. Para de comer migalhas. Se o Senhor tem uma mesa posta para sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Síndrome de órfão. Não queira para sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou encerrar, parar por aqui. Hoje é domingo, terça-feira estaremos aqui continuando nossa campanha. No mês de outubro, terça da fé. Quinta-feira tem estudo, não falta o estudo. E domingo, novamente, estaremos aqui adorando o Senhor. Amém, queridos? No final do culto, a diaconisa Alaine precisa falar com os líderes do departamento, os vices e a conselheira dos times. Ok? Deus te abençoe. Vá para casa fortalecido, no nome santo de Jesus.